agora a nossa pergunta é, em um tabuleiro de xadrez, quantas posições para torre branca e torre preta eu tenho, de forma que elas não estejam se atacando? Bom, como as torres andam em linhas e colunas, duas torres estão se atacando se elas estão na mesma linha ou na mesma coluna. Então, dizer que elas não estão se atacando é dizer que elas não estão na mesma linha nem na mesma coluna. Então, de quantas formas eu consigo colocar uma torre branca e uma torre preta aqui, de forma que elas não estejam nem na mesma linha nem na mesma coluna? Essa é a pergunta. Então, eu vou usar uma cor preta e vermelha para as torres, porque eu não tenho uma cor branca. Então, como que a gente faz? Bom, primeiro eu posso decidir em quantos lugares eu posso colocar a torre preta, né? Eu vou escolher aqui a torre preta. Quantas posições possíveis eu tenho para a torre preta? Bom, são 64 posições, então a torre preta pode ser escolhida de 64 formas. Qualquer lugar que eu escolha tá bom para a torre preta. Então, digamos que eu já coloquei uma torre preta, por exemplo, aqui. Beleza? Agora eu quero colocar uma torre vermelha que não esteja atacando torre preta. E de quantas formas eu posso fazer isso? Bom, já que eu não posso atacar a torre preta, eu não posso estar nem na mesma linha, nem na mesma coluna. Então, eu vou eliminar todas essas posições aqui, porque essas posições são as posições que atacam a torre preta. Então, a torre vermelha, ela só pode estar fora dessa posição. Então, agora, em quantas posições a torre vermelha pode ficar? Se você fizer a conta aí, você vai descobrir que é 49. Tem 49 posições por peça vermelha. Então, se eu for escolher torre vermelha, eu tenho 49 opções para escolher. Mas, uma pergunta sutil é, se independente de onde eu coloquei a torre preta, eu vou ter 49 posições para a torre vermelha. Por quê? Porque, de repente, se a torre preta estivesse aqui, ela eliminava uma quantidade diferente de casas, e aí a torre vermelha, de repente, podia estar em mais lugares ou menos lugares. Mas, esse número 49, ele não depende de onde eu escolhi a torre preta, para ficar. Por quê? Porque independente de onde a torre preta vai ficar, digamos aqui, né, que foi onde eu escolhi, ela tá numa linha e numa coluna. Na linha dela tem 8 casas. Então, ela está eliminando ela e mais 7 casas. Assim como ela está numa coluna com 8 casas. Então, ela está eliminando a posição dela mais 7 casas. Então, dentre as 64 casas que a gente tinha, a gente eliminou a possibilidade da torre vermelha estar junto da torre preta, porque não pode ter duas peças no mesmo lugar. Eliminou a possibilidade dela estar nas 7 outras posições dessa linha e nas 7 outras posições dessa coluna. Ou seja, a gente eliminou essa posição, mais 7 mais 7, a gente eliminou 15 casas para a torre vermelha. Isso não importa onde a torre preta estava, porque independente de onde ela estiver, ela vai estar numa linha com 8 espaços e numa coluna com 8 espaços. Então, essa quantidade que a gente calculou é independente de onde a torre estava. Então, tá tudo bem, essa conta funciona desse jeito. Então, a quantidade de opções que eu tenho é escolher uma preta e escolher uma vermelha. Então, é 64 vezes 49. Então, a resposta vai ser 64 vezes 49. Vocês não precisam fazer essa conta. Só essa resposta já tá boa. Então, a próxima questão é um pouquinho mais sutil, que é a questão dos reis. É a mesma pergunta,
De quantas formas eu posso colocar um rei preto e um rei vermelho no tabuleiro, de forma que eles não se ataquem. Bom, o movimento do rei é diferente. O rei, se ele estiver aqui, por exemplo, ele alcança todo esse quadradinho 3x3 em volta dele, certo? Então, se o rei preto está aqui, o rei vermelho não pode estar em nenhuma dessas casas em volta do rei preto, beleza? É assim que o rei se mexe, ele sempre pode ir para uma casa que esteja assim em volta dele. Mas aí a gente não pode resolver do mesmo jeito, pelo menos não tão rápido. Por quê? Suponha que o rei preto esteja... Bom, a gente quer escolher primeiro o rei preto, né? Depois o rei vermelho. Então, bom, eu tenho 64 lugares para pôr o meu rei preto. Vou pôr ele aqui, né? Por exemplo. E agora, em quantas posições o rei vermelho pode estar? Bom, eu eliminei todas essas 9 casas. Então, teoricamente, a resposta seria 64 vezes 45, que seria 64 menos 9, né? E aí a resposta seria bem similar com a nossa resposta anterior. Mas não é tão simples assim, porque nem toda posição que o rei está, ele vai eliminar 9 peças, 9 casas. Por exemplo, se o rei estiver aqui, ele na verdade vai eliminar só 6 casas para o rei vermelho. E se ele estiver aqui no canto, ele vai eliminar só 4 casas. Então, a resposta tem que ser separada em casos nesse problema. Como que a gente separa em casos? Bom, o primeiro caso pode ser o caso... Bom, a primeira coisa que eu tenho que fazer é colocar o rei preto em algum lugar. Mas ele pode estar ou no meio, ou num lado, ou num canto. Então, vamos separar nesses 3 casos. Se o rei preto está no interior, se ele está num lado, mas sem ser canto, tá? Ou se ele está num canto. Então, isso são 3 opções para a posição do rei preto, certo? E agora, em cada um desses casos, a gente vai calcular preto vezes vermelho, tá certo? Então, vamos lá, vamos tentar de novo. Não vai ser exatamente esse valor, vai ser como? Bom, se o preto está no interior, de quantas formas eu posso escolher esse rei? Não são 64, porque eu quero que ele esteja no meio do tabuleiro e não num canto ou num lado. Então, o rei preto ele só pode estar nesse tabuleiro menor aqui, menorzinho, tá vendo? Que é um tabuleiro 6x6. Então, o rei preto ele pode estar em qualquer lugar desse tabuleiro 6x6 aqui, daqui até aqui. Ou seja, eu não quero que ele esteja para fora, né? Perto do fim do tabuleiro. Então, ele tem 6x6, 36 possíveis posições no meio. Então, a gente tem 36 posições para o rei preto. E dado que o rei preto está colocado no meio, ele eliminou 9 casas, o que significa que das 64 casas que eu tenho no início, o rei vermelho pode estar em qualquer uma das outras que não essas 9. Ou seja, 64 menos 9 opções para o rei vermelho, que é 55. Eu acho que eu falei errado ali antes. Mais 55, né? Porque é 64 menos 9. Eu fiz a conta errada. Mas agora tá certo. Então eu tenho 36 possibilidades para o rei estar dentro. E dado que ele está dentro, ele cortou 9 opções. Então o rei vermelho pode estar em qualquer outro lugar. Então o rei vermelho pode estar em 55 posições diferentes. E no caso em que o rei está num lado? Quantas casas eu tenho num lado? Eu posso até contar uma por uma, né? Aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. E aí você pode continuar contando, vai dar 24. Tá? Então, você conta
posições dos lados, e o rei pode estar em possíveis 24 posições num lado. Dado que ele está numa posição num lado, ele vai eliminar 6 posições para o rei vermelho. Então, o rei vermelho pode estar em qualquer um dos 64, exceto esses 6, ou seja, 58 posições para o rei vermelho. E se o rei está num canto, se o rei preto está num canto, eu tenho 4 cantos disponíveis. Então, o rei pode estar em 4 possíveis cantos. E dado que ele está num canto, ele eliminou 4 casinhas e sobraram 60 para o rei vermelho. Então, a resposta final vai ser a soma desses valores, porque isso é uma separação em casos. Ou o rei está no interior, ou o rei está no lado, ou o rei está no canto, certo? Então, a gente vai simplesmente fazer esses produtos e somar. Não precisa fazer essa conta, assim já mostrou que você soube resolver o problema. Tem mais um vídeo, então continua assistindo.